Sábado, dia de São João Crisóstomo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Já te peço, se inscreva no canal, vamos lá, clique em gostei, no final você escreve um comentário para me ajudar. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos fala de frutos. Frutos que devem surgir a partir do nosso contato e intimidade com a palavra de Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, refletimos muitas vezes as pessoas que ouvimos e que nós convivemos. De certa medida, nós também somos frutos do meio, não apenas isso, mas também refletimos muito aquilo da nossa convivência e das pessoas que nós andamos. E se andamos com Jesus? E se convivemos com Jesus, e se escutamos de fato Jesus, a nossa vida vai refletir o que Jesus ensina, fala e nos pede para fazer. E é por isso que Jesus nos diz no versículo 43 do Evangelho: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Nós vamos conhecer se a pessoa, se eu ou você, caminhamos com Jesus a partir dos nossos frutos. Na sequência, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, meu irmão e minha irmã, você vai ser reconhecido como cristão a partir do que você faz. Certamente nós vamos reconhecer pessoas a partir do que elas fazem. Uns gostam de pescaria, outros gostam de futebol. Ok, e a partir disso nós vamos ver, essa pessoa tem muita vara de pescar em casa, essa pessoa conhece títulos mundiais de times de futebol, até times internacionais, enfim. A pessoa sabe aquilo que ela gosta. E Jesus está falando que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, se a partir da vivência corriqueira, de coisas simples como time de futebol, pescaria, grupos, amigos, gostos musicais, nós somos reconhecidos como tais, nós também precisamos ser reconhecidos como cristãos a partir dos nossos frutos. Como é que nós vivemos e nos comportamos onde nós estamos? Às vezes nós somos cristãos somente de igreja. Lá na igreja temos cara de piedade. Na igreja nós até ajudamos nas leituras, cantamos, somos coroinhas, nós organizamos, ornamentamos, abrimos, fechamos a igreja. Nós somos membros de apostolado, das mães que oram, do Manaim, do Cursilho. Dentro de 4 paredes nós somos bons cristãos. Mas quando nós vamos lá fora, após o encontro, após a formação, após a missa, após o momento de oração, eu me transformo em outra coisa. Então as pessoas vão olhar e falar assim: mas aquele não é aquele cristão? Não é o católico? Olha os frutos que eles estão dando. E a partir disso, meu irmão, a gente precisa se preocupar. Porque o fruto que nós damos vai alimentar alguém. Veja, o seu bom fruto vai alimentar a fé de alguém. E essa pessoa vai querer se alimentar da fonte de onde você se alimenta. Veja, se o fruto dessa árvore que é você é bom, imagina o terreno onde essa árvore está fixada. Imagina o conteúdo de onde ela está
de onde ela está fixada, de onde ela está aprendendo, de onde ela está sobrevivendo. Eu quero estar no mesmo contexto que aquela árvore está. Eu quero estar no mesmo contexto que aquele católico está, porque ele dá bons frutos de conversão, de mudança de vida, de sabedoria, de fortaleza, de ânimo. Mas se o católico mostra maus frutos, ele pode até ser católico, mas as pessoas vão ficar com nojo do seu fruto e, consequentemente, algumas pessoas vão querer se afastar do contexto que aquele católico está. E muitas pessoas vão até sair da igreja por conta de alguns católicos que estão dando maus frutos. Jesus diz, no versículo 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Meu irmão, minha irmã, outro ponto para reconhecermos que tipo de árvore somos, se estamos dando bons frutos, se somos bons católicos, bons cristãos, é observar o que nós estamos falando. Veja que toda essa semana, nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção sobre a hipocrisia, sobre tirar primeiro a trave do olho para tirar o cisco do olho do irmão, sobre perdoar os inimigos, sobre amar as pessoas que são mais difíceis, de nos suportar uns aos outros, como disse Paulo apóstolo na quinta-feira, suportar uns aos outros com amor, com misericórdia. Então, se a nossa boca, se nosso coração crê nisso, a nossa boca vai proferir palavras nesse sentido. E nós vamos diminuir o julgamento dos outros, o ódio pelos outros, a tentativa de vingança dos outros, o planejamento de maldades com a vida do outro, porque o meu coração está cheio da palavra de Deus. Logo, a minha boca vai dizer coisas mais sábias. Veja, nós conseguimos o tempo todo só falar coisas boas? Não, porque nós temos dentro de nós também uma sementinha, nós temos dentro de nós o joio, que se mistura às vezes com o trigo. Mas repare, meu irmão e minha irmã, uma pessoa que só tem uma linguagem muito sensual, não vou dizer outra palavra, você vai ver que ela só vai falar porcaria. Você vai ver se uma pessoa, ela só tem tristeza no coração, a sua palavra só vai ser de tristeza. Uma pessoa que tem ânimo, que tem coragem, ela o tempo todo, ou ao menos a maioria das vezes, ela vai transmitir um pouco deste ânimo. Ou seja, se somos mergulhados e nos alimentamos da palavra de Deus, se o nosso coração está cheio de Cristo, a minha boca vai dizer também as coisas de Cristo. Os sacramentos, a sua palavra, o que o Senhor ensina acerca das mais variadas realidades da minha vida, o que o Senhor ensina acerca do casamento, do sacerdócio, da minha vida de cristão, de trabalhador, da minha vida profissional, social. O que Cristo vai ensinar, a minha boca vai querer proferir. Conseguimos tudo de uma vez? Claro que não. E é por isso que nós temos um sacramento da confissão, para que toda vez que nós errarmos, nós nos corrigirmos, porque às vezes o joio que está dentro de mim fala muito mais alto do que o trigo, ou seja, o fruto às vezes que eu vou dar vai ser um fruto podre, e por isso eu preciso me corrigir, derramar em mim o remédio da confissão, da palavra, da Eucaristia, da adoração santíssima, para que os frutos que vão saindo de mim, para que as minhas palavras possam ser palavras e frutos que provêm de Cristo. E uma consequência de estar em não ao Cristo é suportar as adversidades. O outro elemento que eu quero destacar é justamente isso. Jesus vai dizer que aquele que ouve a sua palavra e põe ela em prática vai suportar qualquer tempestade. Mas aquele que ouve a sua palavra e não a põe em prática, na primeira tempestade ele vai se desabar. Por quê? Porque até proclama Jesus como Senhor, mas não vive de tal forma. Versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo? Às vezes nós falamos, nossa, eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu amo. Mas quando toca em assuntos da minha vida que me incomodam, eu não faço. E então, a partir disso, se eu não faço, eu estou construindo a casa da minha vida sem alicerce, sem a palavra. Na primeira dificuldade, eu quero sair, desistir, eu fico com vergonha. Se alguém chama minha atenção, para mim é o fim. Mas se eu construo, se eu chamo Jesus de Senhor, mas procuro fazer, luto por fazer o que Ele me pede, eu estarei construindo a minha casa com alicerce, sobre a rocha que é o Senhor. Então virão as tempestades da vida, crises financeiras, crise de casamento, crise no sacerdócio, crise na vida de igreja, nas pastorais, nos movimentos, mas eu vou passar por tudo isso.
Vou enfrentar a doença que eu estou enfrentando com ânimo sobrenatural, não com ânimo só natural, mas com ânimo da fé. E vou passar por tudo isso porque Jesus garante a sua força em mim. E então a tempestade vai passar e eu vou ficar firme em Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para dentro de nós, como os evangelhos dessa semana estão nos pedindo. Olhemos para dentro de nós a fim de buscarmos essa conversão. E aí eu te pergunto, quais são os seus frutos? O seu fruto está demonstrando que você é católico? As suas palavras demonstram que você está cheio do coração, você está cheio da palavra de Deus, que o seu coração está pleno da palavra de Deus, ou que não. A sua atitude mostra algo diferente do que você professa. A sua boca fala diferente de algo que você é ensinado. Se estamos assim, vamos nos corrigir. Não é o fim. O nosso erro não é o fim. É só um momento que nós engastalhamos na vida, mas é necessário buscar esta correção, porque enquanto temos vida, é tempo de conversão. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui, Deus te abençoe, graças a Deus estou melhor da gripe, por isso estou falando até melhor. Queridos, hoje é sábado, então hoje aqui em Bom Jardim nós temos a primeira festa, a primeira missa em preparação da festa de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos às 18 horas na fazenda do seu Amarildo e Dona Lúcia, a Santa Missa às 18 horas. Em seguida teremos animados leilões e vai ter até um showzinho para quem estiver lá e quiser dançar e se divertir. Então estejamos atentos, amanhã é domingo. Se é domingo, então tem Santa Missa. Atenção, atenção, Bom Jardim, 7 horas da manhã e 19 horas. Baliza, 9h30 da manhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar algum comentário aqui e clicar em gostei. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.